Bom, hoje o meu marido pediu para que eu trouxesse a palavra, eu compartilhasse com vocês a palavra, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de vocês, assim como Ele falou profundamente comigo, amém? Quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos o quanto que Deus, Ele quer ser adorado por nós, o quanto que Ele busca a nossa adoração. E o engraçado é que Ele não quer ser só uma parte da nossa vida, Ele quer ser o todo da nossa vida, né? E observamos também que Ele é um Deus que Ele se importa nos mínimos e nos maiores detalhes. Ele não é só um Deus de grandes milagres, mas é um Deus também de pequenos milagres. E isso nos mostra que Deus, Ele não está interessado só nas nossas obras. Deus também está interessado no nosso coração. E por isso, hoje, eu vou dividir com vocês algo que é extremamente importante para Deus. E por isso, tem que ser extremamente importante para mim e para você. O tema da nossa mensagem é como construir um altar de adoração para Deus. Amém? Abram a sua Bíblia, sua espada, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, essa daqui é a Tua palavra. O Senhor sabe que eu sempre falo e vou falar sempre até o fim. Eu não tenho nada de mim para dar para os meus irmãos, porque a Tua palavra que é viva e eficaz. Então que não possa ser eu, mas que possa ser o Senhor. Que cada palavra que sair da minha boca venha direto do Teu trono, destinada ao propósito para o qual ela foi enviada, que ela entre no coração dos meus irmãos e que ela venha frutificar no tempo certo, para que eles possam ser árvores frondosas, árvores frutíferas, árvores que estão preparadas em todo o tempo. Amém? Bom, primeiramente, o tema da nossa mensagem é como construir um altar de adoração para Deus. Primeiramente, a gente precisa saber o que significa a palavra altar. Altar significa lugar de sacrifício. Eu não sei você, mas eu não só já presenciei, um lugar de sacrifício, como eu também já participei de um, existem diversas religiões por aí que de uma forma implícita, indiretamente, falam para você que você precisa fazer alguns sacrifícios, para que você chegue até o altar do Senhor. Mas por isso, que hoje nós vemos, onde você vai, você consegue ver que existem vários altares erguidos por aí. E esses altares, eles são erguidos devido àquilo que as pessoas acreditam. Conforme aquilo que elas acreditam, elas vão e erguem um altar. E no Antigo Testamento, o altar construído pelo homem, ele significava um símbolo. Ele era um símbolo de adoração ao Senhor e de remissão dos pecados. Então, o homem fazia um altar e esse altar era aquele símbolo, era aquele lugar onde você ia adorar o Senhor e também era para perdoar os seus pecados. Nesse altar eram sacrificados animais puros e animais saudáveis. Com a vinda do Senhor Jesus, esse altar passou muito além de ser um lugar físico para ser um lugar
passou muito além de ser um lugar físico estabelecido pelo homem para se transformar em uma vida de adoração oferecida para Deus. Quando encontramos Jesus na nossa caminhada e nos tornamos cristãos, o nosso dever, a nossa prioridade deve ser transformar a nossa vida numa adoração contínua ao Senhor. E essa adoração, ela tem que ser, nós temos que ser, como a palavra de Romanos falou, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que vivo? Porque naquela época, né, eles matavam os animais, o povo de Israel matava os animais para fazer de sacrifício, para remedir os pecados dele, para adoração. Mas hoje eu e você, nós não precisamos mais fazer isso. Já teve um sacrifício que morreu por mim e por você, para que todos os dias da sua vida você possa adorar o Senhor. E por que santo? Santo porque Ele é santo. Deus, Ele não brinca daquilo que Ele é. Ele é quem Ele fala que é. Ele não é falso, Ele não mente. E por isso eu e você também temos que ser a imagem e semelhança dEle. E por que agradável? Por que a minha adoração não pode ser como eu quero? Porque a adoração é como Ele quer. Porque a Bíblia diz que a vontade dEle é que é perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E a partir desse momento que você já entendeu que não se existe mais um lugar, um altar de adoração, mas que você é o altar, que Deus escolheu você para habitar dentro de você, para você ser o templo dele, que ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Você precisa perguntar: e aí, será que a minha vida ela tem glorificado o Senhor? Será que eu tenho sido um altar de adoração da forma que eu preciso ser? Nós podemos aprender isso na Bíblia com os patriarcas. E o primeiro altar, e vários patriarcas, eles ergueram um altar de adoração para o Senhor. E o primeiro altar que eu quero dividir com vocês é o altar de adoração. Sabe, mesmo vivendo tão perto dos dias da criação, Abel entendeu que Deus precisava ser adorado. E ele escolheu a melhor parte dele para levar diante de Deus. Eu confesso que quando eu li a oferta de Abel e de Caim, eu falava: Deus, mas o Senhor não recebeu a oferta de Caim. Aqui não fala que a oferta de Caim era uma oferta ruim. Realmente, a oferta de Caim não era ruim. Mas sabe por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por aquilo que estava dentro do coração de Caim. E você vê que nos versículos a mais adiante, Caim fica irado e arma um plano para tirar a vida do irmão dele. Engraçado que quando Deus não recebe a oferta de Caim, ele recebe a oferta de Abel, e Caim fica irado, Deus chega com Caim e diz assim: Caim, por que você está com raiva? Por que você está irado? Se você proceder bem, eu não vou receber a tua oferta. Sabe, Deus não chegou com ele e disse assim: Caim, se você não trouxer a melhor parte, Caim, se você não trouxer a maior quantidade de dinheiro, Caim, se você não trouxer a maior quantidade de obras. Não, Deus disse: Caim, se você proceder bem, eu não vou receber a tua oferta. E lá no na carta de 1 João, capítulo 3, eu não me recordo o versículo, mas depois eu vou falar para vocês, diz que Caim, o coração dele era de Satanás. O coração de Caim estava nas mãos de Satanás. E também fala que o coração de Caim era um coração assassino. O coração de Caim era um coração assassino, é um coração que não ama o seu irmão.
E aí o versículo poderia parar por aí, mas ele diz: se você não ama o seu irmão, se você odeia o seu irmão, o seu coração também é de assassino. E ei, deixa eu falar uma coisa: o coração de assassino não é um coração que possui a vida eterna. Amém? Então, se nós queremos fazer um altar de adoração para o Senhor, nós não temos que estar de olho, nós não temos que estar preocupados só com aquilo que nós vamos levar para o Senhor, que nós vamos ofertar ao Senhor, mas nós temos que estar preocupados com aquilo que está dentro do nosso coração, porque você leva a sua oferta, mas dentro do seu coração você está chateado com seu irmão, você levanta as suas mãos para adorar, mas dentro do seu coração você está com inveja do seu irmão. E o Senhor fala: porque você não procede bem, meu filho, eu não aceito a sua oferta. Amém? E existe um outro altar também que nós temos que levantar para o Senhor. Esse altar é o altar da gratidão. O altar da gratidão. Teve um homem na Bíblia que levantou um altar de gratidão para o Senhor, e esse homem foi Noé. Esse homem passou 370 dias, mais ou menos, né? O cálculo dos estudos se estimam a isso, trancados dentro de uma arca. E quando ele saiu, Noé construiu duas coisas na vida dele: uma arca e um altar. E a Bíblia diz que quando ele saiu daquela arca, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca foi construir um altar para o Senhor, ele e a família dele. E aí eu pergunto para vocês, quando eu li aquilo, como que Noé construiu um altar? Quem ensinou para Noé que ele tinha que construir um altar? Mas um altar de gratidão, porque quando Noé olhou e viu que não tinha nada, não tinha mais nenhum ser humano, ele falou: Deus poupou a minha família, Deus salvou a minha família. E eu pergunto para você: você é grato pelo que Jesus fez pela sua vida? Você é grato pela salvação de Cristo? Porque existem muitas pessoas aí fora que não têm a salvação de Cristo, mas se você está aqui é porque você teve um encontro com Jesus e Cristo te salvou. Ou será que você é aquele que está sempre de olho naquilo que você ainda não tem? Sabe, queridos, a gratidão, ela antecede o milagre. Antes de Jesus multiplicar aqueles pães e aqueles peixes, ele levantou eles ao céu e agradeceu ao Senhor. Eu e você precisamos ser pessoas gratas, e muitas vezes nós andamos do lado da ingratidão, ali lado a lado, porque os nossos olhos estão sempre voltados para aquilo que nós não temos. Você não entende que o que de mais importante que você poderia receber na sua vida, você já recebeu, que é a sua salvação. Cristo teve um encontro com você, você teve um encontro com Jesus Cristo, e Ele te deu de presente a tua salvação. Então, por isso, nós temos sempre que estar nos examinando e vendo aonde estão os nossos olhos. Se nós entendemos que quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos tornamos salvos, e nós temos que nos alegrar e ter uma vida de gratidão por isso, ou se nós estamos olhando para a dificuldade, porque agora eu ando com Jesus e não tem mais isso, porque agora eu não faço mais isso, porque agora a fome bateu na minha porta, porque agora eu sou perseguido, porque agora isso não mais acontece. É isso? Nós precisamos ser como Noé, que olhou ao redor dele e viu a misericórdia de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele, sabe? E para quem ainda não tem, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas veio agora no meu coração. Para quem ainda não tem a sua família nos caminhos do Senhor, eu li que Deus falou para Noé: porque você é o único homem justo na face da terra, eu vou poupar você. Mas Deus poupou só Noé? Não, por causa de Noé,
Deus poupou a esposa de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé. Então, se você está aqui e você quer ser uma pessoa justa, porque você já foi justificado diante de Deus, não deixe com que Satanás fale ao contrário para você. É por causa da sua vida, é por causa do seu sacrifício vivo que Deus vai poupar a sua família também. Amém? Tem um outro altar também que nós precisamos construir diariamente para o Senhor. E esse altar se chama altar da fé. Altar da fé. E como falar de fé e não falar de Abraão? Abraão, quando essa palavra nasceu no meu coração, foi porque eu estava lendo a história de Abraão e eu via que para todo lugar que Abraão ia novo, lá ele construía um altar para o Senhor. Toda a experiência que Abraão tinha com o Senhor, lá ele construía um altar com o Senhor. Então Abraão, ele construiu o maior altar para o Senhor, que serve de exemplo para mim e para você. Vocês sabem qual foi esse altar? Foi o altar do sacrifício do seu próprio filho. Porque quando Deus chega com Abraão, ele fala assim, ó: Abraão, você vai pegar o teu filho que você tanto ama e você vai levá-lo lá para o Monte Moriá para você sacrificar ele para mim. Aquele momento, Abraão sabia dentro do coração dele que aquele que fez uma promessa para ele, que os descendentes de Abraão, ele nunca ia poder contar, ele não ia desapontá-lo. E ele foi, sabe o que me chama a atenção na história? Que quando chega num determinado momento, ele fala para os servos dele: espere aqui, que eu e o menino, nós vamos adorar ao Senhor e depois nós voltaremos. Abraão sabia que ele ia voltar com o menino. Ele não disse eu vou voltar, ele disse nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Abraão sabia que o Deus que prometeu para ele era fiel para cumprir. Abraão era aquele que construía um altar de fé sem antes as coisas acontecerem. E aí eu e você temos que olhar e falar: como está o nosso altar de fé? Porque Abraão, ele foi esse homem. Nós também temos um outro altar que nós precisamos construir todos os dias na caminhada com o Senhor. Se chama o altar da superação. Altar da superação. E nesse altar a gente pode ver a história de Isaac. Isaac esteve sobre um altar. Porque a Bíblia fala que Abraão montou o altar e que colocou Isaac lá. Isaac esteve sobre um altar. E aí, quando Isaac estava naquela situação, será que Isaac ficou traumatizado com o altar e disse assim: não, eu não quero mais esse Deus, um Deus que faz com que meu pai me coloque num altar para ser sacrificado? Não. Isaac sabia que o Deus do pai dele era o Deus que estava com Abraão. E ainda que os olhos de Abraão não vissem, ainda que eles não vissem, ele era o Deus que num último momento, nem que fosse no último momento, ele apareceria, ele escutaria o clamor do filho dele. E aí a Bíblia fala para mim e para você que Isaac ele ergueu o próprio altar dele, que ele estava sendo perseguido pelos filisteus. Quando Abraão morreu, Isaac começou a cavar os poços, teve uma grande fome na terra e ele teve que ir para a terra de Gerar. E chegou lá, ele começou a cavar os poços, ele começou a se dar muito bem, ficar muito próspero. Então Abimeleque ficou com raiva e pediu para que ele saísse daquele lugar, porque estava começando a dar intriga entre aquelas pessoas que estavam lá, porque eles estavam começando a sentir inveja de Isaac.
Então o que aconteceu? Isaac saiu de lá e foi para o vale de Gerar. Quando chegou no vale de Gerar, ele começou a descavar os poços que o pai dele tinha feito lá, e começou a prosperar, e o pessoal que estava lá começou a criar confusão com ele. E aí ele foi para um outro lugar, e nesse outro lugar as pessoas começaram também a se tornar inimigas dele e começaram a perseguir Isaac. Até que Isaac foi para um lugar e achou, se eu não me engano é Berseba, não lembro direito, mas se eu não me engano é esse o nome do lugar. Ele achou lá e ele começou a descavar os poços, e a Bíblia começa a falar que ele começa a prosperar naquele lugar. E naquele momento o Senhor aparece para ele e diz para ele: olha, Isaac, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu fiz uma promessa ao teu pai e eu vou cumprir na tua vida essa promessa. E o Senhor fala para ele. Naquele momento, Isaac constrói um altar para o Senhor. E aí você vê uma história de superação. E muitas vezes eu e você, nós queremos parar pelo caminho. Nós queremos parar porque nós escutamos palavras, às vezes dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, que falou: você não vai ser nada, né? Você não vai dar em nada. E aí você deixa aquilo entrar no seu coração e acredita que você é aquilo que estão falando para você que você é, e você para pelo caminho. Mas o Senhor diz para mim e para você que eu e você precisamos construir um altar de superação. Você precisa superar as suas derrotas e saber que o Deus que te escolheu é o Deus que vai estar com você até o final. É o Deus que vai fazer os planos que Ele tem para a tua vida se realizar. É um Deus que diz: ei, os meus planos e os meus caminhos para você, eles são muito maiores do que você imagina. Então levanta essa cabeça, sacode essa poeira, deixa o que para trás fica e continua olhando para o alvo. Altar de superação. Quem anda com Jesus tem que construir um altar de superação. E o outro altar que eu queria dividir com vocês, que também é tão importante para uma vida de adoração com o Senhor, é um altar de compromisso. Sabe, porque Deus, Ele é um Deus que Ele se compromete conosco. E quando nós olhamos para um altar de compromisso, nós podemos olhar a história de Jacó. Jacó está saindo fugido porque roubou a bênção de Esaú. E quando ele chega em Harã, ele para dormir, para descansar, e ele vê que lá é um lugar onde o Senhor está. E quando ele acorda, muito temeroso, porque ele entende que ali é um lugar onde o Senhor está, ele pega a pedra que ele tinha colocado na cabeça dele para descansar, pega o azeite e derrama azeite naquela pedra e empilha aquela pedra, e ali ele faz um altar para o Senhor e ele diz: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me prover, se o Senhor me guardar e se o Senhor me fizer voltar com saúde, vivo, para a casa dos meus pais, eu vou te servir até o fim. E eu vou dar 10% de tudo que o Senhor me der para o Senhor. Jacó se compromete com o Senhor, ele faz um voto com o Senhor. E por conta da atitude de Jacó, o Senhor abençoa Jacó abundantemente. Até quando Labão queria passar a perna em Jacó, ele não conseguia, porque Deus estava com ele. Deus estava com Jacó. E aí eu e você precisamos ver como está o nosso nível de comprometimento. Porque sabe, comprometimento não significa só dar aquilo, devolver aquilo para o Senhor que você sabe que foi o Senhor que te deu. Porque Jacó, sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós nunca vamos poder adorar ao Senhor
sem exatamente entendermos onde e como o Senhor nos achou. Se você entender na sua cabeça que você não merecia o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas mesmo assim, Ele quis te amar, Ele quis derramar a misericórdia dEle dentro de você, você vai entender o tipo de comprometimento que você precisa ter com o Senhor. O problema é que muitas vezes o nosso coração orgulhoso, o nosso coração egoísta, o nosso coração que não consegue se examinar na profundidade de quem éramos antes de encontrar o Senhor Jesus, nós não conseguimos dar ao Senhor o comprometimento que Ele merece. Sabe por quê? Porque Deus é comprometido com você. Sabia, amor? Deus, Ele tem planos para a tua vida e Ele é comprometido com você. E você precisa ser comprometido com o Senhor. Porque às vezes a gente faz votos, a gente levanta as mãos, a gente faz promessas, mas quando o Senhor cumpre a parte dele, nós não cumprimos a nossa. E Jacó, ele é um exemplo de comprometimento, porque ele fez aquilo que ele se comprometeu com o Senhor até o final, até o fim. E a minha pergunta para você é: eu não sei como anda a tua adoração, mas eu sei que adoração, gratidão, fé, superação, compromisso são atitudes que mostram como estão a nossa verdadeira adoração. Essas são atitudes que mostram como estão a nossa verdadeira adoração. Será que você pode olhar para dentro de você com sinceridade e examinar como está a tua verdadeira adoração? Será que você pode olhar para dentro de você e dizer assim: Senhor, realmente eu tenho sido um altar vivo, santo e agradável para Ti? Ou será que existem coisas dentro do meu coração e dentro do teu coração que fazem com que a nossa oferta, que fazem com que a nossa adoração não suba para Deus como um aroma doce e agradável? Será? Porque sabe, o homem, ele é um adorador. Nós sempre estamos adorando algo, adorando alguém. O homem é um adorador. Foi assim que o Senhor nos fez, adoradores. E por isso, se você é uma pessoa que aceitou Jesus, que diz ter uma vida com Jesus, você não tem uma vida de adoração, então você precisa parar e refletir e dizer: Senhor, eu preciso de um conserto. Eu preciso de um conserto, porque não tem como você andar com Jesus e não ter um altar de adoração para Ele. E eu digo assim que a notícia boa é que hoje nós não precisamos nos locomover para ir até um altar. Tinham pessoas, quando você vê na Bíblia, que elas viajavam dias para oferecer adoração ao Senhor. Hoje você pode adorar ao Senhor da hora que Ele permite que você abra os seus olhos até a hora que Ele permite que você feche os seus olhos. E a minha pergunta para você é: como está o teu altar de adoração? Porque a Bíblia diz que Deus procura os adoradores, os verdadeiros. Se a Bíblia fala que Ele procura os verdadeiros, é porque existem falsos. E continuamente eu e você precisamos nos examinar para ver qual é a parte desse grupo que a gente faz. Que não é porque hoje eu estou no grupo dos verdadeiros que amanhã eu não posso estar no grupo dos falsos. Então que você possa olhar para você, que você possa examinar dentro de você e que você possa ser sincera com Deus e que você possa deixar que o Espírito Santo ministre no seu coração e fale para você qual é e como é o altar de adoração que você tem erguido para o Senhor. Amém?